Olá, chegamos ao último programa da série especial de entrevistas sobre Paulo Freire, o educador pernambucano que ganhou projeção internacional ao desenvolver uma pedagogia emancipatória fundamentada no diálogo e humanista. No programa de hoje, nós vamos falar exatamente sobre a internacionalização do trabalho e do pensamento de Paulo Freire. Eu sou Estela Mares e converso com Inês Morin, pedagoga e pesquisadora da Universidade Nacional de Mar del Plata, na Argentina, Rebeca Tarlow, professora da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e José Cossa, acadêmico moçambicano, também ele professor da Universidade Estadual da Pensilvânia. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Muito grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco, e eu vou começar essa nossa conversa pedindo para cada um de vocês falar um pouquinho sobre o contexto histórico em que se dá ou que começa aí a internacionalização do pensamento de Paulo Freire. Cada um fala um pouquinho a esse respeito e depois a gente continua a conversa. Eu vou começar por você, Inês. Como é que você vê a internacionalização do pensamento de Paulo Freire? Em que momento isso acontece? Sou Inês Morin, estou falando da Argentina e gostaria então de situar um pouco essa internacionalização de Paulo Freire, né? E rompe a obra de Paulo Freire na Argentina ali por meados dos anos 60, a partir do seu exílio, e de alguma maneira na Argentina a leitura da Pedagogia do Oprimido e Educação como Prática da Liberdade, dois livros que são editados no início dos anos 70 na Argentina. Primeiro se editou em Montevidéu, porque o editou uma editora protestante, Terra Nova, e logo chega na Argentina com a Século XXI, em uma coedição com a Terra Nova. A obra de Paulo Freire se lia nos círculos militantes dos anos 60 e 70 como um livro de cabeceira, junto com Os Condenados da Terra. E, de alguma maneira, ele pôs no centro da cena esse sujeito negado, esse sujeito oprimido, que havia sido excluído de todo o discurso educativo. E aí me parece que está a potência de colocar no centro da cena educativa que havia sido negada. E Paulo Freire foi visitar, logo depois da edição da Pedagogia do Oprimido, por volta do ano 73, foi visitar Buenos Aires, convidado pelo ministro da Educação, Jorge Tayana, para que assessorasse em uma campanha que a Argentina, que o Ministério da Educação da Argentina estava iniciando de alfabetização de adultos, tentando recuperar a experiência de Angicos. Assim que essa campanha de alfabetização, que logo se chamou de La Crear, e que chegou a todos os rincões da República Argentina e conjugou a experiência mais pedagógica de companheiros e companheiras militantes, né, que são os professores universitários, com a militância no território, seja ela na cidade como rural. Isso seria, em princípio, me parece, o contexto em que chega a obra de Paulo Freire na Argentina e se internacionaliza, em princípio. Rebeca, por favor, sua vez. Tá bom. Então, eu acho que antes de falar sobre Paulo Freire, é importante colocar que os movimentos sociais dos Estados Unidos sempre teve práticas educacionais dentro dos seus movimentos, né? Então, quando a gente fala na pedagogia do oprimido,
os próprios grupos aqui nos Estados Unidos já tinham sua própria pedagogia que estavam usando. E estou falando sobre os grupos negros, os grupos latinos, pobres, que mesmo que os Estados Unidos é um país muito rico, a desigualdade aqui no meu país é muito grande. Então, o movimento civil nos anos 60, o movimento negro era muito forte e eles tinham várias práticas de alfabetização. Havia uma escola que chamava the Highlander Center, que era uma escola de, mais ou menos, uma escola de formação política para os quadros do movimento civil. E muitas pessoas dentro do movimento civil foram para essa escola e estava estudando com o diretor da escola, Miles Gordon. Agora, nesse mesmo tempo, Paulo Freire estava construindo sua própria pedagogia do oprimido no Brasil e depois no Chile. E durante o exílio do Paulo Freire, ele conheceu os dirigentes, os líderes desse movimento civil. E ele conheceu o Miles Gordon, que foi esse pedagogo muito importante dentro dos nossos movimentos. E eles fizeram até um livro juntos, um livro que foi uma conversa, trocando ideias das diferentes pedagogias que tinham sido construídas nos Estados Unidos e no Brasil. E era muito interessante, porque mesmo contextos muito diferentes, muitas das pedagogias eram similares. E Miles Gordon e Paulo Freire sempre falavam que é similar porque a pedagogia dos oprimidos em todo o mundo tem necessidades similares. Daí deu pedagogias que tinham muitas características em comum. Depois, acho que a história muitas pessoas sabem, o Paulo Freire passou um tempo em Harvard University, a Universidade de Harvard, e depois o livro dele ficou um clássico em todas as universidades aqui. Aqui você não pode formar em um programa de educação sem ler, sem saber quem é Paulo Freire. Então, dentro da universidade, a influência da Paulo Freire ficou muito forte. Mas acho que mais importante ainda é essa relação entre Paulo Freire e os pedagogos, nossos próprios pedagogos da base dos nossos movimentos aqui nos Estados Unidos. Professor José, e para o senhor, como é que o senhor enxerga aí esse processo de internacionalização da filosofia, ou da pedagogia, ou do pensamento freiriano, como quer aí que o senhor queira chamar? Muito obrigado. Para mim, o pensamento, a prática de Paulo Freire, em parte refletiu-se em Moçambique, nas minhas experiências, como muito novinho, antes de começar a iniciar a escola formal. Depois da independência de Moçambique, nós tínhamos escolas de alfabetização, e que não tenho certeza se era tudo a parte arquitetada por Freire ou pelo regime cubano, mas existia uma internacionalização em Moçambique, havia muitos especialistas que tinham contribuído para esse processo. E então, tendo essa experiência, fiquei muito intrigado, porque quando nós entramos para as escolas, aprendemos as coisas formais e tudo mais, não é a mesma coisa que aquilo que vimos naqueles processos da escola noturna de adultos e de comunidade e tudo mais. Mas avançando mais, em termos específicos mesmo do Freire, é que o meu background é teologia, e para mim interessou muito a internacionalização do Freire, inicia mesmo com as igrejas, né? Com a teologia da libertação, aquela interseção, aquela influência do Juan Luís II, Gustavo Gutiérrez e outros mais, e a sua ida nessas missões internacionais com o Conselho Mundial das Igrejas. E então, essa, para mim, tornou-se uma janela para Freire, em termos de internacionalização, porque ele começou a ver o que estava a acontecer lá fora, engajar-se mais em processos internacionais, e depois, mais tarde,
o fato de ele ter tido conhecimento das lutas de libertação em Moçambique via essa mesma missão em Moçambique, em Cabo Verde, e a interação que ele teve com Amílcar Cabral é muito, muito, muito importante para mim. E torna-se também a outra segunda janela que se abre para ele ter uma melhor visão do contexto. Dentro do contexto africano, interage com outros líderes de libertação, das lutas de libertação africana, como Júlio Nyerere e outros mais, e esse contato que ele tem torna-se essencial na maneira como Freire começa a ver o mundo fora do Brasil. Obrigado. Rebeca, eu vou voltar para você, vou aproveitar a fala aqui do professor José, em que ele fala das igrejas, né, do diálogo das igrejas católicas aí com Paulo Freire, com a metodologia de Paulo Freire, para te trazer uma informação que eu não sei se você pode me confirmar, mas é a informação de que um interlocutor importante para o aporte do pensamento de Paulo Freire nos Estados Unidos ter sido, ali no início da década de 70, o então arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara. A informação que eu tenho é que ele teria levado para interlocutores estadunidenses essa pedagogia freiriana. E aí eu queria ver se você pode confirmar essa informação e se sim, se Dom Helder Câmara foi uma peça estratégica aí, nesse movimento. Obrigada pela pergunta, porque eu acho que essa questão da teologia da libertação é super importante para entender a internacionalização do Paulo Freire. E, com certeza, Dom Helder Câmara foi muito importante, mas ele foi importante porque eu acho que você não dá para entender teologia da libertação sem entender Dom Helder Câmara. Porque Dom Helder Câmara não era somente uma pessoa pensando em teoria, ele estava na prática trabalhando com os movimentos sociais, os grupos de base em Recife, né? Então, ele foi uma referência super importante. Agora, nos Estados Unidos, a teologia da libertação também chegou às igrejas. Nesse mesmo movimento que eu estava falando, o movimento civil dos afro-americanos negros, as igrejas foram base desse movimento. E com certeza tinha muitas conexões entre as referências de teologia da libertação em Brasil, como Dom Helder Câmara, e as pessoas que começaram a seguir essa teologia também. Agora, a teologia da libertação aqui nos Estados Unidos é bem mais fraca, mas naquela época tinha muitas igrejas que estavam seguindo esse pensamento. Professor Inês, a senhora tem trabalhos escritos sobre Paulo Freire, sobre a obra de Paulo Freire, o pensamento de Paulo Freire. Eu te pergunto, que olhar a senhora deposita nesses seus escritos, nesses seus trabalhos, sobre a obra freiriana? A ver, gostaria de acrescentar algo que você perguntou a Rebeca, porque entre as questões que fui pesquisando, pesquisei a relação de Paulo Freire com James Cone, o teólogo da libertação negra. Inclusive, ele escreve um livro que se editou aqui na Argentina em 73, sobre a teologia da libertação negra. A introdução, o prólogo, o escreveu Freire. Sim, ele solicitou a Freire e em seguida compartilharam um debate muito, muito interessante em um livrinho que já não se edita mais com os teólogos europeus. Um negócio como um diário da igreja, um diário de igreja, sendo que participam James Cone
e entre outros. E aí se discute, eu creio que é uma influência muito importante, além da experiência de Freire na África, se discute a questão racial, ou seja, James Cone discute de maneira muito profunda com Paulo Freire um tema que em Pedagogia do Oprimido ainda não está presente. Se bem que está Fanon ali pulsando uma análise maior, né, de maior profundidade, para incluir a questão racial dentro da relação opressor-oprimido. Eu creio que a relação que ele estabelece com os teólogos da libertação negra veio aprofundar mais, além da sua experiência na África. E aí eu penso que Freire, quando sai do exílio, a partir do golpe de 63 no Brasil, ele se descentra, porque sua primeira obra é uma obra que está mais centrada na experiência no Brasil, em Angicos, olhando a realidade e o desenvolvimento econômico do Brasil. Ele queria ser um aporte, me parece, que em Santiago, no Chile, isso ele se refere em Pedagogia da Esperança. Esse lugar onde ele se encontra com o movimento revolucionário latino-americano, né? E com os debates, com Camilo Torres, com as obras de Fanon, com os companheiros da Igreja Protestante Montevideana, que é a primeira que edita o livro Pedagogia do Oprimido e a Educação como Prática da Liberdade, ou seja, esse é o ambiente no qual ele se descentra da realidade mais brasileira e se abre à realidade latino-americana e olha para a comunidade da igreja, já em direção à África, que aí há esses momentos de internacionalização. A gente vai fazer um intervalo agora, curtinho, e volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Você que está em casa, não saia daí, o nosso intervalo é curto, e o tema de hoje do Opinião Pernambuco é a internacionalização do pensamento e do trabalho do educador pernambucano Paulo Freire. Até já. Estamos de volta para o segundo bloco do Opinião Pernambuco, que hoje, excepcionalmente, terá 1 hora de duração. O tema do nosso programa é a internacionalização do método de alfabetização de Paulo Freire, educador pernambucano que, se estivesse vivo, teria completado 100 anos de idade, agora no dia 19 de setembro. Eu sou Estela Mares e converso com Inês Morran, da Universidade Nacional de Mar del Plata, na Argentina, Rebeca Tarlow, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e também com José Cossa, acadêmico moçambicano, também ele ligado à Universidade da Pensilvânia. O Opinião Pernambuco, você sabe, é veiculado pela Rádio Universitária FM também, e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Professor José, me fale agora rapidamente, você como moçambicano, do encontro de Paulo Freire com a África. Parte do que eu havia dito antes era o encontro de Paulo Freire em relação às lutas de libertação em África no geral, e tornou-se muito importante, e teve grande significado para esse processo, não só para os encontros em termos sociais, de conhecer pessoas de grande importância e envergadura nas lutas, mas em termos mesmo de pensamento, porque o que muitas pessoas não devem saber é que as lutas em África, as lutas de libertação, eram afirmadas também por contexto africano, em que muitos africanos tinham saído para estudar fora e existiam outras formas de resistência dentro. Então, existiam pessoas como Amilcar Cabral, que tinha o Eduardo Mondlane em Moçambique,
era o Agostinho Neto e outras figuras que haviam saído da África para estar fora e encontraram-se lá fora, criaram movimentos, então voltaram para a África, movimentos académicos também que eram ativistas, e voltaram para a África com essa visão da libertação contra do colonialismo, né? E quando Freire chega à África, as lutas já tinham começado e já existiam os movimentos de libertação em Cabo Verde, Guiné-Bissau, e esse é o movimento mais importante para Freire, porque é com quem ele se encontra, é com quem ele fala, é com quem ele é com quem ele estuda, praticamente, porque Freire então encontra uma situação em que o africano estava a interrogar, a perguntar sobre a sua situação. E como nós sabemos, a teologia da libertação começa mesmo aí também, compreender a sua realidade, né? Como dizem, compreender a realidade, como no caso do Juan Luís II, e eles tinham entendido, estavam a tentar entender melhor a sua realidade, e a sua realidade era mesmo a realidade do oprimido, porque o português tinha criado várias categorias de africano, e aqueles que haviam ido para fora para estudar, muitos deles eram assimilados. E então, quando voltaram para casa e encontraram a realidade que eles deixaram, tiveram que voltar a reaprender aquela realidade em relação àquilo que haviam aprendido, né? E interrogar isso. E uma das formas que eles pensavam que fosse necessária, mesmo para a libertação do povo, não só havia as armas, porque o diálogo eles tentaram e não conseguiram em muitos países que eram dominados pelos portugueses, então acabaram pensando em pegarem armas e pensaram que, olha, a verdade, a luta armada tem que ser acompanhada também por um processo intelectual, porque temos que desmentir aquilo que o português andou a dizer para nós, tem que começar a desmentir o português, porque o português nos disse que nós éramos primitivos, não éramos capazes de fazer isto e aquilo, e então, para fazer isso, é preciso que nós eduquemos o nosso povo. E a visão de educação para eles era mesmo essa da língua portuguesa, a alfabetização, o mesmo processo que Freire já havia estado engajado nele. Então, acho que esses encontros foram muito educativos para Freire, porque ajudaram também a entender que o que a opressão colonial havia feito em termos da identidade africana e a necessidade de juntar não só uma luta em termos de armamento, mas também em termos de conhecimentos. E quais são esses conhecimentos? E era buscar também algumas formas tradicionais de pensar, formas históricas de pensar, as sabedorias africanas, eram inseridas nesse processo, principalmente em termos do que Cabral estava a tentar fazer, né? Porque há outros países que não estavam a fazer a mesma coisa. E Freire ficou muito entusiasmado com isso, porque esse é um processo que não é assim tão fácil, né? Porque é um processo que também nos diz que há um entendimento de que as ditas pessoas oprimidas, têm uma perspectiva da realidade que às vezes pode ser diferente daquela que nós trazemos como pessoas que fomos educados nessas escolas modernistas. Então, quando nós chegamos a esse contexto, nós temos que reconhecer os conhecimentos desse povo, reconhecer as suas tradições, as suas culturas, as suas sabedorias, e nesse processo fazer uma forma de casamento, talvez, do engajamento mútuo das diferentes civilizações. Ao contrário daquilo que o português havia feito, que era chegar lá e dizer que vocês não são civilizados, vamos substituir aquilo que vocês têm, e a educação é a única forma de vocês se tornarem civilizados. Para nós, a educação tinha que ser também redefinida nesse contexto. E para Freire, eu creio que isso foi mesmo muito educativo, muito informativo, e ele trazia uma forma de pensar que também ajudou nesses diálogos, nessas conversas, né? E eu creio que foi, talvez seja isso que eu possa, por agora, dizer, e para deixar os outros também falar. Professora Inês, quando a metodologia de Paulo Freire, a pedagogia de Paulo Freire, ela chega na Argentina, para ela ser aplicada, ela passa por algum processo de adaptação? Eu estou te perguntando isso porque ele começa a construir essa pedagogia no Brasil, no Nordeste brasileiro, num momento muito específico da vida brasileira e da vida no Nordeste brasileiro. O Nordeste é uma das regiões mais pobres do país,
e era um momento de muita turbulência política aqui no Nordeste brasileiro. Tínhamos não só a figura de Paulo Freire, mas a figura de Francisco Julião, a figura do próprio Dom Helder, a figura do governador Miguel Arraes. Então, eu te pergunto se essa pedagogia, para ser aplicada na Argentina, ela precisou de algum tipo de adaptação para se ajustar às necessidades argentinas no momento em que ela chega. A pedagogia de Paulo Freire chega na Argentina também em um momento convulsionado. Nós havíamos tido um golpe militar no ano de 1955 que derruba um governo popular e a partir daí se organiza uma resistência à direita, à hierarquia, aos militares muito fortes na Argentina. O que resulta disso? Organizações político-militares que vão ser as primeiras que vão tomar a obra de Paulo Freire. Porque Pedagogia do Oprimido, no meu ponto de vista, é um texto que está mais dirigido à formação do quadro revolucionário, porque Freire estava trabalhando nesse momento com o campesinato e os militantes da reforma agrária chilena. E chega, é muito bem recebido pelo quadro político-militar e as organizações político-militares na Argentina, ou seja, que entra pela militância e é tomada, como lhes dizia no início, junto com Os Condenados da Terra, como dois livros, duas obras que vão guiar, de alguma maneira, junto com a experiência que estava vivendo na África, junto com Amílcar Cabral, entre outros autores que se somam à formação do quadro político, ou seja, não somente a informação sobre o que seja o peronismo e a inclusão da classe trabalhadora no processo revolucionário, senão que também se começa a pensar essas formas e essa pedagogia do oprimido entra a partir da militância. Na verdade, quando se organiza a campanha Lacrear, em 1973, quando se recupera por 3 anos, nada mais a democracia, até que veio o golpe de 76 e o genocídio. Nesses 3 anos, o governo populista, também de corte peronista, se encarrega disto que acontecia, dessa influência. Por isso que lhe dizia que foi convidado Freire e se toma a sua proposta, principalmente de pedagogia do oprimido, ou seja, qual é todo o fundamento, tanto do capítulo 1, na relação opressor-oprimido, como a crítica à educação moderna, colonial e bancária, que denominou Freire como a proposta de trabalhar com o universo vocabular que ele propõe no capítulo 3, como no capítulo 4 já fazia ali o esquema do que é uma ação revolucionária no próprio seio da educação. Ou seja, na Argentina, ele entra pelo lado da militância e logo é tomado por um governo populista de recorte revolucionário, porque crítico ao colonialismo vai tomar essas ideias e fazê-las política pública. Tal como ele as propõe, não há grandes modificações. Rebeca, professora Rebeca, eu queria que você me dissesse, se for possível, quais são as universidades de referência nos Estados Unidos, nas quais está presente a obra de Paulo Freire. Essa é uma pergunta. E a outra, se a gente vê aportes da obra freiriana também nas escolas secundaristas, e aí principalmente escolas públicas. Pode ser. Antes de responder essa pergunta, eu só queria dizer um pouco sobre a pergunta que você fez para José Costa. Queria dizer que saiu um artigo hoje na revista de New Frame da África do Sul, um artigo sobre a influência de Amílcar Cabral sobre Paulo Freire.
Então, eu acho super importante entender que Paulo Freire está indo para esses países, influenciando as pessoas, mas as pessoas também estão fazendo uma influência em Paulo Freire. Isso é super importante. Eu acho interessante sua pergunta, né, para mim, porque em vez de perguntar sobre os movimentos sociais, você está perguntando sobre as universidades e as escolas. E realmente aqui nos Estados Unidos, a influência de Paulo Freire é mais nesses lugares, nas universidades e nas escolas. E muito diferente que Inês colocou sobre o Paulo Freire chegando, uma militância forte que tomou Paulo Freire como uma pedagogia para a formação da luta. A Paulo Freire chegou aos Estados Unidos nos anos 80, né? E esse foi o momento da baixa, um momento que os movimentos sociais eram muito fracos aqui nos Estados Unidos. O movimento civil foi um momento muito forte e depois caiu. Então, a influência ficou mais na universidade mesmo. Então, qual universidade estão usando Paulo Freire? Eu acho que quase todas as escolas de educação usam Paulo Freire, mas eles usam apenas um capítulo sobre a importância do diálogo, a crítica da educação bancária, e os professores usam essa pedagogia 100% desligado de uma conceito política da que Inês estava falando. Ou seja, o Paulo Freire aqui nos Estados Unidos virou uma pedagogia dentro de uma sala de aula sem ligação com movimentos sociais, sem ligação com formação política. Então, infelizmente, isso seria a coisa hegemônica aqui de Paulo Freire seria essa, de usar essa ideia de diálogo, essa crítica da educação bancária, mas sim um conceito político nas universidades. E agora todas as universidades vão usar Freire. Talvez uma das únicas universidades que vai tomar Freire como uma pedagogia dos movimentos sociais seria a nossa universidade, a Universidade Estadual de Pensilvânia, porque a gente está colocando o Paulo Freire dentro de um programa de EJA, de Educação de Jovens e Adultos. E com isso, a gente pode falar sobre a influência de Freire nos movimentos sociais. O José está dando aula agora, este semestre, sobre Paulo Freire. Assim, 4 meses estudando Paulo Freire. E isso não é muito comum aqui nos Estados Unidos. Agora, nas escolas, como eu falei, muitos professores individuais usam Paulo Freire, mas eles usam essa ideia de diálogo, essa ideia de o ponto de partida é o conhecimento e experiência das pessoas. E isso é muito bom, é muito melhor que chegar a uma aula e ficar falando sem dialogar com os estudantes. Mas isso também é muito longe de usar esse conhecimento e experiência para fazer uma análise crítica do capitalismo e das desigualdades para integrar as pessoas na luta social. Isso quase não existe dentro das escolas e dentro das universidades aqui. Existem alguns movimentos sociais, e eu posso falar mais sobre isso, mas quase não existe nas escolas e universidades. Eu tenho 3 minutos para fechar esse bloco, e aí eu queria fechar da seguinte forma. Eu queria perguntar para cada um de vocês, em falas muito sucintas, porque a gente tem aqui 3 professores de nacionalidades diferentes, e os 3 focados na obra de Paulo Freire. Então, eu vou pedir para cada um de vocês falar 30, 40 segundos do que foi que levou vocês a Paulo Freire, quer dizer, como é que se dá esse encontro pessoal entre você, José e Paulo Freire, entre você, Inês, e entre você, Rebeca. 30 segundos para você, José, para a gente começar a rodada. Em termos do nome Paulo Freire, o meu encontro estranho, mas só comecei a ter encontro com esse nome nos Estados Unidos
quando estava a fazer os meus estudos de doutoramento. Não em termos de pensamentos, em termos de nome, ou prática. Né? Inês. E a partir da militância, eu, muito jovem, comecei a militar no peronismo, em uma organização política nos anos 70, e a partir daí me encontrei com sua obra e na formação do professorado também. Rebeca, para a gente fechar o bloco. Minha resposta é fácil. Recife. Quando eu estava fazendo a graduação, eu fiz um intercâmbio, fiquei morando em Recife e eu trabalhei com um grupo feminista, o Grupo Mulher Maravilha, que fica em Nova Descoberta. E aí aprendi como essas mulheres realmente maravilhosas estavam usando Paulo Freire como metodologia de luta social. Então, foi o Grupo Mulher Maravilha de Recife. A gente faz mais um intervalo curtinho. Você que está em casa, não saia daí. O Opinião Pernambuco de hoje está falando sobre Paulo Freire, educador pernambucano e patrono da educação brasileira. A gente volta já. Chegamos ao terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a internacionalização do método e das propostas defendidas pelo educador Paulo Freire, o célebre autor de Pedagogia do Oprimido e Educação como Prática da Liberdade. Eu sou Estela Mares e converso com Inês Mourran, da Universidade Nacional de Mar del Plata, na Argentina, Rebeca Tarlu, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e também com José Cossa, acadêmico moçambicano, também ele ligado à Universidade da Pensilvânia. Não custa lembrar para você, mais uma vez, que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Professora Inês, a senhora, como boa argentina, me diga quais são os estados, os países, latino-americanos, onde é maior o aporte da teoria de Paulo Freire. E aí vamos tirar Brasil, vamos tirar Argentina, onde é que a senhora vê aportes da pedagogia freiriana em países latino-americanos? Tá bom. A ver, na Argentina... Então, na Argentina, logo depois do golpe militar de 76 e dos anos 90, do neoliberalismo, Freire volta às salas, volta aos professorados, volta às escolas, se volta a discutir nas universidades, porque ele foi proibido na Argentina por um decreto militar. Seus livros são queimados e tirados de todas as bibliotecas escolares. E, inclusive, quando havia razzias nas famílias, eles levavam os livros e, se havia livros dele, eram queimados. Apesar disso, a partir dos movimentos de resistência, de movimentos populares na Argentina, a obra de Paulo Freire é recuperada. Volta a ser recuperada na própria militância, o território, sobretudo pela influência do MST, que também vão ter influência na Argentina, nos movimentos sociais, tanto rurais quanto urbanos. Assim que hoje, na Argentina, continua vigente e se estendeu, o mesmo também segue no Chile, e apesar de um governo de direita e tantos anos de ditadura militar, no movimento popular Freire segue presente. O mesmo no Uruguai, bom, claro que na Colômbia também há um movimento que tece uma relação entre Fausto Borda e Paulo Freire.
E os cubanos, que em algum momento não foram referência a Freire, nos últimos 20 anos, Freire é uma referência, porque inicialmente Freire, e é minha hipótese, ok? Segue uma tradição mais neomarxista, por influência tanto fanoniana como de Amílcar Cabral e da sua experiência africana. Ele não segue os cânones marxistas clássicos. Assim, introduz algumas relações distintas nessa dialética oprimido, sobretudo na questão da dupla consciência que propõe, falando assim que em Cuba não chega, mas sim nos últimos 20 anos, Freire é uma referência importante, sim. E diria também que na Europa mesmo se trabalha e também se estuda isso, assim, em geral. No Peru também sei que existem companheiros e companheiras que seguem, não sei tanto a sua produção ali. Professor José, o método Paulo Freire, quando ele é levado para a África, quando Paulo Freire vai trabalhar na África, isso se dá só nos países de colonização portuguesa? Não, não. Ironicamente, o método freiriano como tal tem mais popularidade nos países de expressão inglesa, não portuguesa. E o que a doutora Inês mencionou agora foi interessante, porque o marxismo clássico versus o neomarxismo talvez tenham a ver com isso, né? Por isso que eu cresci talvez em Moçambique e nunca ouvi falar de Paulo Freire. Não implica que os líderes não conheciam Paulo Freire, não implica que não houve esses encontros, porque o líder da libertação em Moçambique, Eduardo Mondlane, é uma figura que eu estudo muito mesmo, era conhecedora de vários aspectos globais e tinha doutoramento, PhD e tudo mais. E ele tinha conhecimentos que muitos líderes de libertação não tinham, tinha certa maneira de ver o mundo de forma um bocadinho diferente dos outros que eram mais clássicos, né? Mas ele morreu cedo, né? Foi assassinado antes da libertação de Moçambique, e então isso pode ter afetado a maneira como, quando eu nasci, logo depois da independência e comecei a ir à escola, esses métodos já nem se falava até de Paulo Freire, porque nós tínhamos as zonas libertadas também, tal como Cabo Verde tinha zonas libertadas. E nessas zonas libertadas havia uma fusão em Moçambique, era especialmente talvez uma fusão de práticas, né? Não era só puramente freiriana ou coisa parecida, mas eram coisas, era mais uma fusão por causa da maneira como Eduardo Mondlane via o mundo. E ele não queria seguir nem o marxismo nem o capitalismo, né? Era uma pessoa que dizia que nós temos que criar o nosso próprio sistema. E as zonas libertadas estavam fundadas mesmo nessas práticas de um sistema mais mais miscigenado, né? E então, talvez por isso. Mas em termos de influência, como pensamento freiriano mesmo, vê-se é mais distinto em países como a África do Sul, onde os métodos são aplicados intencionalmente como tais, né? E o pensamento freiriano é usado nas escolas mesmo e é divulgado nas escolas como uma forma de libertação. E é mais contra o apartheid também, mas contra a África do Sul livre, a nova África do Sul, né? Porque há sempre providencia aquelas certas uma certa sofisticação em termos de entender o ser oprimido, né? E então vê-se mais essas manifestações nos estudantes sul-africanos e tudo mais, mas não é muito comum nas escolas, pelo menos no meu conhecimento, né, língua portuguesa. A guerra civil moçambicana, até que ponto ela comprometeu o projeto de educação que vem ali com a independência em 1975? Bom, a guerra civil eu creio que até acelerou muito o aspecto ideológico e né, do que é ser porque havia aquela batalha da criação do homem novo, que é também parte freiriana e não parte marxista clássica e tudo mais.
a criação do homem novo. Era a intenção do novo governo, né, da Frelimo, praticamente, que era o partido que estava no poder. E quando a Guerra Civil começa, que é pouco depois da independência, e então houve uma aceleração, porque havia aquela exposição de que este é, por causa da Guerra Fria, esta cria polaridade entre nós, são reacionários e tudo mais. Então, nas escolas nós aprendíamos o que era ser moçambicano, o que era ser patriota e o que era ser uma pessoa livre e um homem novo, como se dizia, né? E então a educação acelerou-se mais. Nós tínhamos até nas escolas o estudo político, né, como uma disciplina. E nesse estudo político aprendias a história da Frelimo, aprendias a história do Moçambique e tudo mais, e era tudo nessa criação do homem novo, para que nós não fôssemos para o lado dos que estavam a lutar pela guerra civil, na guerra contra o governo da altura, né? Então, eu creio que houve uma aceleração em termos ideológicos e em termos de prática, intencional, dessa ideia de libertação e de opressão e tudo mais. Rebeca, você que tem aí alguma intimidade com o Brasil e intimidade também com o Recife, eu não sei se você acompanhou, mas ali no entorno de 2016 surge um movimento no Brasil que é o movimento Escola Sem Partido. E esse movimento, de alguma forma, demoniza a figura de Paulo Freire, alegando que ele levava para a escola uma teoria marxista. Eu te peço, como uma estudiosa da obra de Paulo Freire, uma estudiosa que tem alguma intimidade com o Brasil, como eu falei, e até com o Recife, como é que você faz leitura desse movimento que tenta apagar a figura de Paulo Freire da educação no Brasil? Boa pergunta. Eu acho que vocês devem ter muitos brasileiros militantes do Brasil que também podem responder essa pergunta. Mas eu acho que o fato que a direita no Brasil está atacando, né, está demonizando Paulo Freire, é porque a educação é uma parte super importante na luta social no Brasil, né? Os movimentos sociais, como o Movimento Sem Terra e outros, eles estão usando Paulo Freire para realmente formar seus quadros e para tentar construir uma luta social para uma sociedade socialista, né? Então, é o pesadelo pior para a direita, né? A direita está com muito medo de perder seu poder das socialistas, né? E aqui você tem movimentos sociais que estão realmente usando Freire para isso, né? Para formar seus quadros com consciência crítica. Então, minha leitura é que a demonização de Paulo Freire é um resultado que o Paulo Freire é super importante para os movimentos sociais no Brasil, né? Então, a luta entre a direita e a esquerda em Brasil, a educação tem muito a ver. E as escolas são instituições super importantes para formar a próxima geração dos militantes, né? Por isso que o Movimento Sem Terra também está tentando pautar as escolas, também está tentando pautar as escolas e usar essas escolas para um outro tipo de educação, uma educação freiriana que pode formar a próxima geração de militantes, né? E eu só ia dizer algo similar está acontecendo nos Estados Unidos, né? Que agora nos Estados Unidos, a direita está com muita raiva de uma coisa que chama Critical Race Theory, as teorias raciais críticas, né? E eles estão, como Paulo Freire, colocando Critical Race Theory como uma coisa que está destruindo as escolas, está ensinando
as crianças brancas para não gostar de si mesmo, né? De entender que eles são horríveis porque tinha a escravidão. E esse movimento contra as teorias críticas da raça, eles estão tentando excluir qualquer livro sobre a escravidão das escolas, que não podemos ensinar sobre a escravidão. Então, aqui a luta é um pouco diferente, né? Acho que a direita nem sabe quem é Paulo Freire, e por isso eles não estão atacando Paulo Freire, mas eles estão atacando as escolas como um ferramenta para a consciência crítica. Então, para mim, é isso, que essas escolas são uma ferramenta para a consciência crítica, e a direita que está tentando parar esses movimentos da esquerda sempre vão atacar. Professora Inês, o quão contemporânea é a pedagogia freiriana? Ou ela foi desenvolvida ali na década de 60, e se eu tiver que reformular um pouco a minha pergunta, e fazendo essa pergunta diretamente para a senhora, é se a senhora vê aplicabilidade da pedagogia freiriana hoje no Brasil, na América Latina, na África, no mundo. Eu creio que sim. Eu vou contar uma rápida história de uma experiência que estou levando adiante, junto com outros companheiros e companheiras, em uma favela, em uma vila, que não chega a ser uma vila de emergência, aqui na cidade de Buenos Aires. Um professorado dentro da própria favela de formação de docentes primários, de educação primária. E ali, nós, o coletivo que trabalhamos ali, estamos levando adiante a metodologia e a teoria Paulo Freire. Educamos a partir daí. E, assim como nós, também existem uns companheiros do movimento campesino em Mendonça que têm uma escola de formação de professores. E também eles estão educando a partir da pedagogia freiriana e sua metodologia. Praticamos nos círculos de cultura. No geral, estamos praticando, inclusive dentro dos bairros, nos quarteirões, a partir de uma experiência. Faz 2 anos que fizemos coletiva para ver que quantidade de analfabetos havia na vila. E isso se multiplica, assim, dentro, inclusive, do que são os projetos de extensão universitária. Na Universidade Mar del Plata, nós temos a Cátedra Freire, da qual também faço parte. E aí também junto, principalmente com trabalhadores sociais, estamos praticando nos círculos de cultura para trabalhar na inserção dos bairros. Bom, eu tenho um minutinho para terminar o programa e eu vou perguntar para cada um de vocês, vou pedir para que cada um eleja, dentro da bibliografia de Paulo Freire, vasta, né, são dezenas de livros publicados, qual é o livro seminal, assim, para a gente entender o pensamento e a pedagogia freiriana. Eu começo com você, professor José. Qual é o livro da sua escolha? Pedagogia do Oprimido. Oi? Pedagogia do Oprimido, sim. Escrito no Chile, né? Eu acho que Inês falou isso aqui, ali em 68. Rebeca, seu livro. Pedagogia do Oprimido, com certeza, é um livro fundamental. Agora, para os estudantes em minhas aulas, eu acho que o livro que ajuda a entender Paulo Freire mais no contexto dos Estados Unidos é o chama em inglês Constructing the World by Walking, que é o Construindo o Caminho através de andando, né? Que foi o livro que foi uma conversa entre Paulo Freire e essa militante do movimento civil, Miles Horton. E acho que esse livro, que é uma conversa entre 2 militantes de diferentes contextos,
ajuda muito as pessoas aqui nos Estados Unidos a entender Paulo Freire e as diferenças e similares com práticas pedagógicas dos movimentos aqui. Então, eu ia escolher esses 2 livros como fundamentais. Professor Inês? E para mim, a pedagogia do oprimido, igual disseram você e Rebeca, é o livro mais potente e, do meu ponto de vista, pela influência fanoniana, que lhe dá uma radicalidade política muito importante. Grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco e quem sabe numa oportunidade próxima a gente volta a falar de Paulo Freire e quem sabe vocês estejam aqui mais uma vez com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Obrigado, muito obrigado. Obrigada.